No primeiro vídeo desse novo quadro aqui do canal, de comparações entre dois lutadores, eu resolvi começar com o Charles do Bronx contra Islam Makhachev, comparando os dois lutadores, os feitos, o estilo de luta e etc. E eu escolhi esses dois pra gente poder começar a aquecer pro combate que já vai acontecer daqui a algumas semanas. Mas agora vamos pra real intenção desse quadro, que é principalmente comparar lutadores de épocas diferentes e de categorias diferentes também. Eu trouxe uma discussão bem mais polêmica e bem mais interessante também, entre dois grandes lutadores, grandes lendas do esporte que já se aposentaram do MMA. Porém, eles deixaram um grande legado para trás, já que cada um foi considerado como o maior lutador da história das suas respectivas categorias. Mas e aí, pessoal? Afinal, quem foi o maior? José Aldo Júnior ou Khabib Nurmagomedov? O maior peso-pena da história do UFC ou o maior peso leve da história do UFC? E quem será que teria vencido se os dois se enfrentassem? Bom, a gente vai discutir tudo isso agora no segundo vídeo do quadro de comparações. Títulos e conquistas no MMA. E vamos lá, pessoal, vamos começar pela categoria que eu considero ser a mais importante, que tem mais peso, que são os títulos, as conquistas que cada lutador teve. Afinal, quem teve mais feitos? Aldo ou Khabib? E como eu disse antes, nesse vídeo aqui a gente está falando de duas lendas do UFC, dois ex-campeões, que são considerados como os maiores e os melhores das suas categorias de peso. E vamos começar falando do Khabib Nurmagomedov, que antes de chegar no UFC já tinha conseguido títulos nacionais no torneio de Pancrácio e no Tsumada FC, só depois que ele conseguiu seu primeiro título mundial lutando no M1 Global. E essa luta foi lá na Ucrânia, mas foi no UFC que Khabib realmente se destacou. Depois de vencer 9 lutas seguidas no peso leve, a categoria mais competitiva da história do UFC, Khabib finalmente conquistou o cinturão em 2018, se tornando o primeiro campeão muçulmano da história do UFC. E como campeão, Khabib defendeu seu título 3 vezes seguidas e finalizou a luta em todas elas. E eu sei que 3 defesas de título pode parecer pouca coisa, mas considerem também que essa, como eu falei, é a categoria mais competitiva da história do UFC, da história do MMA no geral também. É a categoria mais populosa que também concentra a maior capacidade de material humano. E por isso, como é uma categoria tão disputada, o máximo de vezes que esse cinturão foi defendido foi 3 vezes. E esse recorde, até hoje, é do Khabib. Além disso, Khabib tem um recorde de maior sequência de vitórias no peso leve do UFC, 13 vitórias seguidas. E nessas 13 vitórias, ele só perdeu um round, que foi contra o seu grande desafeto, Conor McGregor. Na verdade, esse foi o único round que Khabib perdeu em toda a sua carreira de 29 lutas. Khabib também nunca sangrou, nunca foi ferido e nunca levou um knockdown. Esse cartel 29/0 é o maior cartel invicto da história de todo o esporte. Nenhum outro lutador no MMA conseguiu um cartel invicto tão grande quanto o do Khabib. Além disso, ele conquistou 3 bônus de performance pós-luta no UFC e também, após a sua aposentadoria em 2020, ele entrou para o Hall da Fama da organização. E outro recorde interessante do Khabib é a maior quantidade de quedas aplicadas em uma luta só. Ele aplicou 21 quedas contra o Abel Trujillo. Galera, 21 quedas e a luta só teve 15 minutos. Era mais de uma queda por minuto, é realmente impressionante. Tá, mas agora vamos falar sobre o rei do peso-pena, José Aldo Júnior. E o primeiro cinturão da carreira do Aldo já foi um título mundial. Ele foi campeão peso-pena do WEC e chegou a defender o cinturão 2 vezes. Até que o UFC comprou o WEC, houve a fusão entre as duas organizações e assim toda a categoria peso-pena do WEC passou a compor o UFC. E por isso, Aldo já foi promovido como campeão peso-pena do UFC, título que ele segurou por 5 anos seguidos e defendeu 7 vezes consecutivas. Esse foi o maior e mais longo reinado de toda a história do peso-pena. Aldo perdeu o cinturão em 2015 para Conor McGregor, reconquistou no ano seguinte contra Frank Edgar, mas acabou perdendo de novo para o Max Holloway em 2017. Depois disso, Aldo competiu no UFC por mais 5 anos. Ele desceu para a categoria dos galos e chegou a disputar o cinturão de lá, mas foi derrotado pelo russo Piotr Yan. E agora, em 2022, ele anunciou oficialmente sua aposentadoria. Aldo também possui 6 bônus de performance no UFC e mais 3
dentro do WEC. E pessoal, por mais que os feitos do Khabib Nurmagomedov tenham sido realmente muito impressionantes e que tenham ocorrido na categoria mais competitiva de toda a história do UFC, sem falar que ele nunca perdeu uma luta, mal perdeu um round sequer, nunca levou knockdown e etc, a verdade é que ele não passou tanto tempo assim competindo no topo quanto o José Aldo. Juntando os anos que ele passou no WEC com os anos que ele passou no UFC, Aldo competiu no mais alto nível por 14 anos seguidos. No total, passou 6 anos como campeão do peso pena e defendeu o título 7 vezes seguidas. Juntando os números do WEC, Aldo tem 11 vitórias em lutas valendo cinturão, contra apenas 4 do Khabib. Tudo bem que, se considerarmos só o UFC, Aldo tem 8 vitórias em lutas por título, mas ainda é o dobro do que o do Khabib. Sem falar que o russo só passou 8 anos no UFC e 2 como campeão do peso leve. Então, por mais que o Khabib tenha sido mais dominante em suas lutas e tenha passado por um nível de competição maior, ele não fez isso por tanto tempo assim. Pelo menos não tanto tempo quanto o Aldo. Se ele tivesse 7 defesas de título, a mesma quantidade que o Aldo, eu colocaria o Khabib na frente pela dominância. Mas como não é o caso e o brasileiro possui números mais expressivos do que o russo, ele acaba levando a melhor nessa categoria. E como eu considero conquistas o ponto mais importante dessas comparações, ela vale 2 pontos no placar. Então o Aldo já sai na frente com 2 pontos. Vamos agora pro próximo. Cartel. Eu sei que muita gente reclama do cartel do Khabib antes do UFC, dizendo que ele pegou muita mosca morta, mas não é bem assim. Teve grandes nomes no cenário russo que o Khabib enfrentou e venceu sem dificuldades antes de entrar no UFC, como o Eldar Eldarov, que é campeão do Brave, o Ali Bagov e também o Shabulat Shamalaev, campeão mundial de Muay Thai. Mas sem dúvida a coleção de cabeças que o Khabib conseguiu no UFC é bem mais impressionante, tem nem comparação. Principalmente porque ele venceu muitos lutadores bons no auge. Em seus 8 anos no UFC, Khabib venceu Gleison Tibau no auge, Rafael dos Anjos no auge, Michael Johnson, Edson Barbosa no auge, quando o brasileiro era o 4º colocado do ranking dos leves, Conor McGregor, Dustin Poirier no auge e Justin Gaethje no auge, totalizando 4 ex-campeões do UFC. E pessoal, tirando o McGregor, o Khabib venceu todos eles sem perder um round, sem levar um arranhão, sem levar um knockdown, nada, o cara entrava e saía sem nenhum arranhão, totalizando, como eu falei, um cartel de 29 vitórias e nenhuma derrota. Já o José Aldo tem um cartel de 31 vitórias e 8 derrotas. Porém, lembrando, ele tem mais tempo de carreira do que o Khabib. Aldo lutou MMA por 18 anos e o Khabib lutou 12. E nessa carreira ele venceu o Cub Swanson, Mike Brown no auge, o Raya Faber no auge, Chad Mendes 2 vezes no auge, Frank Edgar 2 vezes também no auge, Zumbi Coreano e Ricardo Lamas, totalizando um ex-campeão do UFC e 2 ex-campeões do WEC. Fora os outros nomes que o Aldo também venceu quando desceu pro peso galo e que ainda estão competindo até hoje lá na elite da divisão. Galera, é um debate muito delicado, porque eu acredito que o Aldo venceu mais nomes de peso, mas o Khabib também não fica muito para trás nesse quesito. Porém, a forma como o russo venceu foi bem mais dominante. Como eu falei, o cara entrava e saía praticamente sem tomar nenhum arranhão. Galera, ele atropelou o Dustin Poirier no auge, com direito a round 18. Conor McGregor da mesma forma, também foi dominado. Justin Gaethje foi finalizado e o Khabib mal suou. Rafael dos Anjos, no auge, foi arremessado de um lado para o outro por 3 rounds. Edson Barbosa foi completamente destruído. Khabib ganhou por 30-24, fora que o Aldo teve 8 derrotas na carreira, enquanto o Khabib se aposentou com 29/0, o maior cartel invicto da história do MMA. Então, pessoal, no quesito vencer nomes de peso, eu acho que o Aldo ficou um pouquinho acima do Khabib, mas pela dominância que o russo venceu suas lutas, eu vou dar essa categoria aqui pra ele. O ponto vai pro Khabib e agora o placar fica 2-1. Trocação. Entrando na parte técnica, essa aqui é a discussão mais fácil de todas. Praticamente nem tem discussão, é mais um consenso. O José Aldo é muito superior ao Khabib Nurmagomedov na trocação. Na verdade, a trocação do Khabib nunca foi muito boa. Era só o suficiente para poder fazer o seu jogo na luta agarrada funcionar. Embora ele tenha seus feitos na trocação, ele tem bons nocautes em pé e também foi o primeiro a dar um knockdown no Conor McGregor, coisa que só ele e o Dustin Poirier conseguiram fazer no UFC. Mas
Mas ainda assim não tem como comparar ao Muay Thai do Aldo, seus clássicos chutes baixos, seu boxe afiadíssimo na marinha brasileira, a velocidade, a potência nos golpes, não tem como comparar Khabib e Aldo na trocação. Acho inclusive que não vai ter nenhuma discussão aqui nos comentários, esse ponto vai pro Aldo, o placar agora tá 3-1. Luta agarrada. Aqui as coisas ficam mais acirradas, mas a vantagem é do Khabib Nurmagomedov. Khabib é considerado um dos melhores grapplers da história do esporte. Ele já aplicou 21 quedas em uma luta de 15 minutos. E foi com esse jogo na luta agarrada que ele conseguiu seu cartel invicto, praticamente sem perder rounds. O mais impressionante é que todo mundo sabia o que o Khabib queria fazer e ninguém conseguia evitar. Sabiam que ele queria levar para o chão e em 29 lutas ninguém conseguiu evitar esse jogo. Quer dizer, vou dizer 28 lutas, porque o Gleison Tibau ele conseguiu defender praticamente todas as quedas do Khabib quando os dois se enfrentaram, mas acabou perdendo para o russo na troca de força no clinch. Sem falar que o Tibau foi o lutador que mais cortava peso e recuperava peso em toda a história do UFC. Inclusive, segundo o canal Combate, nessa luta com o Khabib, embora o Tibau tivesse batido 70 quilos na balança, categoria dos leves, claro, durante a luta ele já estava com 83 quilos, basicamente um peso médio. Mas ainda assim, pessoal, todos sabiam o que o Khabib ia fazer e ninguém conseguia evitar. E isso mostra o quão impressionante era a sua luta agarrada. Aldo não fica muito para trás no quesito técnico. Ele é faixa preta de jiu-jitsu e tem uma das melhores defesas de queda da história do UFC. Mas ainda assim, Khabib leva melhor nessa categoria e ganha mais um ponto no placar. Confronto direto. E agora talvez a parte mais interessante do vídeo. Afinal, quem venceria em uma luta? José Aldo ou Khabib Nurmagomedov? Considerando que Khabib não conseguiria descer para o peso pena, a luta teria que ocorrer no peso leve, categoria onde o Aldo já chegou a marcar uma luta contra o Anthony Pettis. E no auge do Aldo, quando ele lutava no peso pena, porque ele era até mais parrudo, dava pra dizer que ele conseguiria competir sim no peso leve. Ele até pensava em fazer isso. E pessoal, em uma luta entre Khabib e José Aldo, eu acredito que o russo levaria melhor. Por mais que o Aldo seja mais completo do que o Khabib, eu acho que ele seria abafado pela pressão do russo, de forma similar ao que aconteceu na última luta do Aldo contra o Merab Dvalishvili e também contra o Alexander Volkanovski. Mas temos que considerar que Khabib é muito maior e mais forte do que esses dois nomes que eu citei. E também é muito mais técnico e eficiente na luta agarrada. Então eu acredito que a defesa de quedas do Aldo até poderia suportar o tranco do russo e impedisse que ele fosse derrubado por um certo tempo, mas uma hora ou outra o Aldo ia acabar cansando mais e aí as quedas iam começar a entrar. E enquanto Khabib não conseguisse quedar, ele ia ficar pontuando, imprensando o Aldo na grade, da mesma forma que o Merab Dvalishvili fez e o Volkanovski também fez. E vale lembrar também que apesar de ter uma defesa de quedas muito boa, como eu falei, ela também não é invencível. O Aldo já foi quedado algumas vezes em suas lutas no UFC, inclusive 2 pelo Frankie Edgar e 2 pelo Chad Mendes. E contra o Khabib, que é maior, mais forte, principalmente superior na luta agarrada do que qualquer outro adversário que o Aldo já enfrentou, eu acho que eventualmente ele conseguiria sim derrubar o brasileiro. No chão, Aldo teria a capacidade de suportar o ground and pound do Khabib e também as suas finalizações, mas seria derrotado por pontos na decisão dos juízes. Então eu acho que Khabib Nurmagomedov venceria José Aldo em uma luta entre os dois. Conclusão. Bom, pessoal, como vocês podem ver aí no placar, chegamos a um empate e a conclusão que eu tenho é a seguinte: no quesito legado, conquistas e importância no esporte, eu considero que José Aldo foi maior do que Khabib, foi um lutador mais importante, teve mais conquistas do que o Khabib. Eu acho que o Aldo, no geral, teve uma carreira mais significativa e que possui mais peso do que a do russo. E também bem mais títulos, o dobro de vitórias em lutas valendo cinturão só no UFC, 8-4. Porém, no quesito técnico, eu acho que o Khabib foi um lutador melhor, tanto no seu estilo de luta, como também se houvesse um confronto entre os dois. Então a minha conclusão nesse vídeo é a seguinte: Aldo foi maior do que Khabib, porém Khabib é melhor do que o Aldo. Mas e aí, pessoal, qual foi a sua opinião sobre essa comparação? Vocês concordam comigo? Tem alguma opinião diferente? Bom, deixa aí o que você achou nos comentários pra gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.